Boa noite a todos. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Começando mais um vídeo da bancada. Vídeo para falar de Galo 1, Bahia 2. Jogo bem duro, né? O Galo fez tudo passar. Um jogo ruim do time. E tomar o gol no último minuto para se incrementar a raiva do atleticano ali. Depois do golaço que o Hulk tinha feito no jogo, né? Tô aqui com o Amaro e o Yuri. Primeiro eu pedi pra galera deixar o like no vídeo, né? E se inscrever no canal, que é importante. Mas, e aí, Yuri? Beleza? Quais as suas primeiras impressões do jogo? Bom, salve pra rapaziada aí, Amaro, Samuel. Cara, jogo difícil como esperado. Eu confesso que um mês afastado aí dos jogos do Galo aí, ao mesmo tempo que fez bem, deixou a gente meio que sem saber muito o que esperar. A gente sabe que aquela sequência de 8 jogos, que foi tão alardeada por aí, ela era um pouco enganosa. Nesse meio tempo a gente teve, enfim, um empate vexatório pela Sul-Americana, que acabou jogando a gente nos playoffs aí, etc. Então, a gente sabia que, de certa forma, era enganoso. O pesado vem agora. E o pesado começa com o Bahia, que acabou se provando ser um adversário difícil. A gente teve um primeiro tempo muito duro, e o time melhora no segundo tempo ali, mas não o suficiente para vencer o jogo. Um golaço do Hulk, é absurdo, sempre ele, não tenho o que falar. Nos piores momentos agora parece que a gente só pode contar com ele para salvar a gente. E é incrível, até deixar o gancho aí, porque eu sei que vocês gostam desse jogador, mas é incrível, e até um pouco irritante como ultimamente tudo que acontece em campo tem o Lianco envolvido de certa forma, pro bem ou pro mal. Ah, Às vezes quer aparecer demais, às vezes passa um pouco do ponto, e, enfim, falha em momentos em que poderia fazer o simples, etc. Mas assim, ele tem estado envolvido em muita coisa e às vezes muita coisa ruim até em campo, por mais que tenha seus bons momentos também e tal, mas a falha nos 2 gols. É incrível a incapacidade do time de acabar com o jogo ali também, de, enfim, fura a bola, acabou o jogo, vamos tentar trazer um ponto para casa. A gente acabou tomando o gol no final. E não tem como não falar. Claro que, enfim, é perigoso entrar nesse campo, mas assim, não tem como não colocar os salários atrasados na conta. Cara, você. Ah, o jogador é milionário, o jogador ganha muito, não sei o que, não sei o que. Você trabalhar sem receber é um pouco chato, é um pouco irritante. E cada um reage de um jeito ali e nenhuma dessas reações é positivas. Dificilmente você vai encontrar alguém que está exercendo seu trabalho ali e que fique indiferente a um atraso de salário. Então, assim, eu acho, você via em campo, de certa forma, eu não acho que eu vi uma postura de entreguismo, de corpo mole, etc. Eu não consegui ver isso, tá? Mas assim, você vê que, porra, afeta, e aquele assunto fica sendo falado o tempo inteiro. Os caras vão dar entrevista e tá tocando no assunto salário atrasado, etc. Não tem como não dizer que não afeta 100%, sabe? É, o grupo do Apesar WhatsApp de do eu não elenco, com ter certeza visto. eles falam, né? Exato, apesar de que eu não senti uma postura assim, de entreguismo mesmo, uma postura de corpo mole, de migué. Eu não senti isso, sendo bem honesto. Mas não tem como não dizer que não afeta. Não tem como não dizer que não afeta. E, enfim, a partida se mostrou dura como se esperava, o jogo se mostrou duro como se esperava, e a gente traz uma derrota que não dá para dizer que não foi merecida. Eu acho que o Bahia jogou melhor que o Galo, mas a gente teve a oportunidade até de vencer o jogo, naquele finalzinho ali onde o Galo cresceu, e a gente acabou tomando gol no último minuto. Frustrante, bem frustrante, como tem sido o ano até aqui. E aí, Amaro? O Yuri definiu bem, né? Basicamente muito frustrante o ano inteiro. Desde as finais do ano passado, a gente pensou que ia ter alguma virada de chave, mas até então
parece que a gente está vivendo um eterno mês de dezembro e novembro, né? Tipo, o Galo parece que realmente jogou bola pela última vez ali em outubro. A gente teve alguns lampejos ali no estadual, mas estadual é estadual, né? Mas a gente não consegue ver nenhuma melhora, né? Esse mês que se passou foi muito bom, porque não teve jogo do Galo. A gente conseguiu criar cenários apenas na nossa cabeça. A gente via aí o time voltou a treinar por volta, acho que de umas 2 semanas atrás. Começaram a fazer mais produtos, né? Conteúdo, tipo assim, não é problema nenhum fazer conteúdo legal, mas, tipo assim, a gente quer ver mesmo o time jogando bola e não aconteceu ontem. O primeiro tempo do Galo foi muito ruim de assistir, né? Tanto que eu acho que para mim o destaque do primeiro tempo tinha sido o Delfim, que está na vaga do Everson. Porém, time muito mal mesmo. Lado esquerdo com a Arana totalmente fora de ritmo, né? O que é triste, porque tem rumores aí da saída do Rubens, e o Rubens é quem substitui a Arana. Se não for a Arana ali, vai ser o Caio Paulista, que é desesperador também. O Galo, o meio-campo do Galo totalmente nulo ali, com o Franco, com o Menino. O Scarpa, que para mim ainda não está na sua melhor forma ali de jogar. Não sei se é a posição, se é o salário atrasado, não sei, né? Mas sem ele, a bola parece também não chegar no ataque. O Dudu totalmente escanteado do jogo. E para mim, o melhor do Galo, já adiantando, para mim foi o Hulk, não tem como. Ele, para mim, ele colocou muita vontade no jogo de ontem, corria, tentava, até diferente dos últimos jogos dele. Para mim, apareceu bastante, mas o placar de 1-0 estava sendo muito justo até ele encontrar um gol, né? Não é nem rara felicidade mais, porque ele costuma fazer essas coisas mesmo. Ele entra num top 10 artilheiros do Galo, um gol histórico, mas com um resultado totalmente melancólico. O Galo não consegue segurar o resultado que estava sendo maravilhoso, esse 1-1 aí contra o Bahia, que é confronto direto, né, pela briga ali por uma vaga de Libertadores. O Galo não segura e toma gol ali aos 97, se eu não me engano. Bizarro. Mas não vejo nenhuma melhora dos últimos jogos para cá. Como o Yuri disse, o resultado ali de 8 jogos sem vencer, sem perder, no caso, era totalmente enganoso. E a gente passou por. Você tá me escutando? Yes. Só pra ver se não tinha caído. Mas, até falando do jogo, a gente teve um início de jogo até bom, né? O Galo começou pressionando o Bahia, mas o Bahia também conseguia pressionar de volta, ficou trocando de um lado pro outro. Achei destaque muito negativo no jogo do Dudu. Pra mim, foi extremamente é, inconstante no jogo, não entregou em nada ali no time. Até eu nem julgo muito, porque é algo que eu já esperava dele, né? Até pelo jeito do jogador também. Questão de salário, se ele brigou por ficar no banco, imagina como ele deve estar com o salário atrasado, com reclamação da galera, então tem todos esses motivos. Meio campo do Galo foi uma das piores partidas que eu vi, né? Parecia que não tinha ninguém jogando ali. O Gabriel Menino fez uma partida terrível. O Cuca Totalmente veio na nulo. ideia, o Cuca veio na ideia de colocar ele, o Rubens e o Alan Franco ali para preencher mais e ficou mais vazio, né? Ele tirou alguém que poderia jogar na ponta, botar no meio e passou longe de funcionar qualquer coisa. Gabriel Menino muito mal, o Alan Franco mal também. O Rubens não fez uma boa partida, ele vai comentar do Rubens daqui a pouco, aqui em outra situação. E Arana, eu até gostei do início do jogo dele, mas depois ele desapareceu da partida, não foi bem. O Lianco tem os problemas que a gente já cansou de falar aqui. Uma das coisas que mais me irrita dele é aquela questão dele tentar sair jogando, né? Dar vários toques a mais na bola do que o necessário e passa um aperto que não era para acontecer. Aconteceu várias vezes no jogo de ontem, quem não lembra, né? Que o juiz até marcou falta, mas poderia o jogador do Bahia ter saído na cara do gol ali. O Gabriel Delfim acho que fez uma boa partida, porque o Bahia teve mais chance que nós. Eu não lembro da gente ferir muito o Marcos Felipe em tentativas assim. Teve bola do Arana, mas foi para fora. Teve o gol, o Marcos Felipe estava até mal posicionado, mas foi um golaço do Hulk. E o Hulk acaba sendo um destaque até por isso, porque o Coelho entrou no direita. Muita gente estava reclamando disso, acho que com razão também. O Coelho jogando na direita. O Coelho foi para a esquerda, também não rendeu. Na verdade, foi uma partida ruim dele, apesar que voltando agora.
O Júnior Santos entrou, eu achei, botou um gás ali, mas também nada demais, né? Ele correu muito, mas sem muita efetividade também. Até hoje não se fez valer muito do que era proposto quando ele chegou aqui. E o Cuca decide colocar o Isaac no jogo, né? Preterindo o João Marcelo ali, tirando o João Marcelo, botando o Isaac acabou de chegar. Não entendo isso. O Marcelo até gol pelo Galo aqui. O menino pode jogar. E eu até falei, estava assistindo o jogo com meu pai, falei assim, ele vai colocar um dos dois centravantes quando tiver 40 minutos. Aos 41 ele vai e coloca o Isaac, então, muito na cara. Não teve nem efeito de fazer alguma coisa, não dá tempo. Boa ideia do Cuca, parabéns para ele, nossa senhora. O time dele vem jogando muito mal. Para mim, os setores do time estão totalmente isolados do outro, por isso que o Bahia tem muita facilidade para tocar bola, para desarmar também. E essa questão de salário atrasado, igual o Yuri falou, com certeza afeta muito o elenco. Eu não vi um corpo mole em campo, mas sempre na cabeça vai estar um ponto ali, não adianta, ninguém gosta de trabalhar com salário atrasado. Ainda mais, teve um vídeo do Rica Perrone que ele soltou falando que ele conversou com os jogadores do Galo, né? E que os jogadores estão putos porque não ligam de ficar sem receber um tempo se for um clube associativo, porque eles entendem a questão de clube, mas quando é uma empresa, eles ficam bem putos com isso, porque é uma questão diferente, né? É uma SAF e isso não deveria acontecer, mas vem acontecendo. Acho que vai mudar? Não, não vai mudar. Acho que vai continuar atrasando. Talvez uma venda ou outra ajude a deixar de atrasar por um instante, mas só se diminuir muito a folha, né? Que aí a gente tem o necessário para pagar e não depender de venda de jogador, mas aí é outra solução péssima que eles encontrariam. Mas resultado muito ruim. Último lance ali do jogo, vou ter falado do último lance. Bahia sai lá de trás. Com 2 toques, o Bahia consegue já chegar na última linha do Galo. Impressionante a facilidade que foi ali o Bahia. O Kaique trava a bola junto do Coelho e do Lianco. Ele consegue ganhar dos dois. Ainda a bola passa, vai pro outro lado, o jogador chuta e sem chance, né, pro Delfim ali. A bola bate na trave e vai pro gol. É inaceitável tomar um gol desse. Faltando alguns segundos, você deixar o time entrar tão fácil assim, passando por uma linha sobre outra nessa facilidade. Para mim, a culpa é muito do Cuca, muito do sistema defensivo, do Lianco, que falhou no lance, do Alonso que estava na frente da área, dos volantes que também não marcaram a frente da área, que estava. Quando você vê o lance de novo, está totalmente aberto um do outro, né? Os zagueiros estão afastados dos volantes, que nem compactar o time conseguiu no momento de segurar o jogo. E a gente acaba tomando um gol que acabou, igual o Yuri falou, acabou sendo merecido, né? Porque o Bahia jogou melhor, o Bahia tentou mais. O nosso retrospecto com o Bahia vem sendo muito ruim. Mas vamos falar do último tema também, que foi mais recente, né? A gente que está gravando esse vídeo dia 14, 8 horas da noite, na segunda-feira, que foi a venda do Rubens, que ainda não foi 100% confirmada por todo mundo, mas que está praticamente na Rússia já. Rubens vendido para fora do país, um país que está com sanções, né, da FIFA. Só que mesmo assim a gente sabe que eles têm muito dinheiro, né? A Rússia. É uma venda que eu sou muito contra, até por conhecer os protocolos do Atlético Mineiro SAF, que você vai vender um jogador, você não vai ter reposição, e se você tiver reposição, talvez seja um jogador que jogou com o Cuca no Palmeiras em 2016. Então, acho muito difícil. E eu não consigo apoiar. Eu prefiro o jogador aqui do que esse dinheiro, até porque, como eu já dizia, eu não sou banco, né? Se fosse outra situação, eu poderia apoiar se o time tivesse igual o Botafogo, né? Botafogo vende um. Botafogo fala de vender o Gregory, aí já estão falando do Danilo, né? Aí vende alguém e já tá trazendo algum jogador caro ou uma grande promessa de algum país. Então eu acho, eu já falei aqui com todos os problemas da SAF do Botafogo, a gente sabe que tem, né? Com o Lyon e tal, mas mesmo com esses problemas, estão muito na frente na questão esportiva de o sucesso esportivo, né? De buscar o vencer. Para mim parece um time com muito mais ambição que o Galo
tem hoje. Mas, e aí, vou começar ao contrário agora. E aí, Amaro, achou essa possível venda do Rubens para fora? Não, também sou totalmente contra essa venda. Se essa venda tivesse acontecido em dezembro, talvez eu veria com bons olhos, né? No caso, dezembro aqui de 2025, no final da temporada, mas no meio da temporada, onde o Rubens é um dos principais destaques do Galo, para não falar o principal, para mim, ele é quem vem desempenhando o melhor futebol, é quem sempre está tentando, é o Coringa do Galo mesmo, o cara joga de lateral esquerdo, joga na volância, de meia, chegou a jogar de ponta esquerda também, e a gente perde muito no meio-campo, que hoje a gente não tem jogadores desempenhando um bom futebol, né? A gente ali tem de volante assim, de cabeça o Franco, o Vera, o menino, o Patrick, que tá lesionado, né? O Bernard, o Scarpa e o Igor Gomes. Eu acho que esses são os meio-campistas do Galo. Fora isso, a gente tem na lateral esquerda o Guilherme Arana, que tá voltando de lesão agora. A gente não sabe quando ele vai estar 100%. E na reserva dele, o Caio Paulista, que por mim já estaria de contrato rescindido. E é ruim, né? Porque a gente sabe como é o histórico, né, de reposição, porque a gente vende um jogador mal, nota 7, e contrata 2, nota 5, né? E, tipo, nem sempre é bom pro Galo, nunca é benéfico. E a gente ainda costuma vender barato, comprar caro e totalmente ruim, né? A gente esse ano já teve vendas aí do Alisson, vendemos, né, o Batalha no começo do ano, Zaratio, Lemos, até o Otávio já foi nessa, o Hulk, Robert, então, tipo, não tenho mais o que dizer, a gente mais vende do que compra, né? Então, né? A minha última esperança é esperar esses 3 dias aí que estão falando aí no Twitter do que no dia 17 vai acontecer, não sei o quê. Mas acho que no dia 17 o Galo tem jogo, né? Tomara que não aconteça nada demais, porque o ano ainda depende do Galo classificar no playoff da Sul-Americana, porque no final do mês aí a gente tem confrontos da Copa do Brasil muito difíceis, que eu acho que só um milagre para salvar. Até então, a gente vai vender um jogador para pagar salário atrasado, pagar uns juros e contratar alguém, eu acho, né? Nem acho que o Galo vai contratar ninguém, não, mas péssima venda num time horroroso também, né? Que time horrível. Tá maluco. Logo na volta do futebol. Mas, e aí, Yuri? Cara, essa última frase do Amaro disse tudo. O timing foi péssimo. E assim, o timing foi tão péssimo que no início do ano, o que foi dito era que a janela boa mesmo, onde tinha as melhores oportunidades, era essa de agora, do meio do ano. E até agora não veio ninguém e a gente tá vendo outros clubes se reforçarem por aí. Bom, se alguém ainda tem em mente que a gente tá buscando elenco para brigar na parte de cima, etc e tal, desculpa, eu vou ser muito franco com você. Você é bobo. Se você tá esperando isso ainda, se você tem na sua cabeça que o planejamento é brigar na parte de cima, é brigar por título, é chegar em Libertadores, você é bobo. Ainda mais depois daquela entrevista do Rafael Menin. E você merece escutar que a venda do Rubens ela é boa por rejuvenescer o elenco, como disseram por aí. Você merece ouvir esse tipo de coisa, porque as pessoas lá dentro te acham bobo e você de fato é. O valor é ruim, é baixo. Eu considero o valor baixo, mas aí é aquela questão que tem discussão, não vão achar, alguns vão achar aceitável, etc. E tal. Eu acho um valor baixo, e mais do que isso, eu acho que você perde um jogador que vinha sendo, até pouco tempo atrás, era o melhor jogador do time, o que vinha desempenhando melhor no time, por um valor que não salva a sua vida. Como vocês bem disseram, vai ser um valor para pagar salário atrasado, que se salário está atrasado, tem muito mais coisas atrasadas com certeza. Então vai ser um valor para pagar coisa que tá pendente, etc. Não vai ser um valor para fortalecer o caixa, para trazer mais reforço, etc. A gente já entendeu nos últimos 2 anos
Já deu para entender como funciona esse tipo de coisa? A gente vende os principais jogadores e traz ali um reserva do Palmeiras, traz um reserva de não sei da onde, etc. Um jogador que teve algum destaque em alguma temporada recente, mas que também não é lá essas grandes coisas e tenta pintar nele um status de grande contratação. Ah, a gente sabe que funciona dessa forma. Então, assim, hoje você troca seu melhor jogador por nada, basicamente. Sinceramente, mesmo que venha alguma reposição, eu acho que ninguém acredita que vai haver uma reposição forte, uma reposição pelo menos no nível do Rubens, ou seja, não é um upgrade no elenco, a gente está, na verdade, perdendo qualidade no elenco que já falta qualidade, e enfim, vai ficar por isso. A melhor janela é sempre a próxima. Vamos acreditar que vai chegar a aposta de não sei quanto. Daqui 10 dias vocês voltam a gostar do Galo, etc e tal. E a gente tem que ficar escutando essas histórias. Então, enfim, não tem muito o que falar. A gente, essa é a realidade agora, sabe? Essa é a realidade que deram pra gente. E pra quem não caiu a ficha ainda, vai pra rede social chamar de melhor SAF do Brasil. Até se falou do negócio do Twitter dia 17. Agora é só mais 72 horas mesmo, né? Faltam 3 dias só pra postagem lá. Então, espero que venha algo de bom aí, mas eu duvido muito. E é isso, muito que a gente tinha pra falar de um jogo. Foi complicado, né, pra ver também. Irritante de tomar gol no fim, onde ninguém esperava ali uma coisa ridícula daquela. E essa venda, para dizer que é complicada, né? Para ser educado e dizer que é complicada. E a gente sabe que vai vir mais coisa aí. Mas quero agradecer a todo mundo. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver assistindo. Deem like no vídeo, se inscrevam no canal. E aqui a bancada encerra mais um vídeo. E adeus.